E aí, pessoal, bem-vindos à lição 7 de Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus. O título dessa lição aqui é Com quem Deus habita. Escutem a palavra, habita. Beleza, agora vamos voltar para o nosso versículo base, que é Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Agora quero mostrar para vocês o contexto desse versículo. Então, versículo 8. O versículo 6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 10, dois versículos depois diz: Humilhem-se diante do seu Senhor, e Ele os exaltará. Agora, a questão é, Ele vai nos exaltar para onde? A resposta está em Isaías 57, versículo 15. Pois assim diz o alto e o sublime, que vive para sempre. Eu adoro isso. E cujo nome é santo. Eu habito. Olha essa palavra, habito. Não é eu visito, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito daquele que é humilde. Então vejam que o lugar para onde ele vai nos exaltar é o lugar onde ele habita. E isso significa um lugar muito alto e também muito, muito santo. E muitos no corpo de Cristo não entendem. Mas de jeito nenhum o que é a humildade. E eu sei, por anos eu não queria ter nada a ver com cristandade. Quando eu era um aluno do ensino médio, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu evitava os cristãos, porque eu achava eles fracos, trouxas e covardes. E parece que muitas pessoas definem humildade assim, é como se você andasse por aí, falasse bem mansinho e nunca confrontasse ninguém e sempre com a cabeça baixa. Que coisa chata esse negócio. E hoje eu entendo que eu me senti assim por um bom motivo, porque isso não é humildade. Vamos falar então sobre o que é humildade mesmo, ok? Considerem Davi, sabem? E antes, deixa eu falar só uma coisa. Já notaram que as pessoas que são realmente humildes, e olha só, as que são geralmente humildes, são confundidas com pessoas arrogantes e também pretensiosas? E olha para Davi. Davi é um jovem. Os 7 mais velhos, ou melhor, os 3 irmãos mais velhos, estavam na guerra com o rei Saul contra os filisteus. Chega o pai dele e diz: olha, leva alguns alimentos para os seus irmãos. Então o pai dele dá um pouco de queijo, de carne. Davi vai até o acampamento da batalha, entrega os alimentos para o guarda do acampamento. E quando ele vai para a linha de batalha, ele encontra os soldados nessa posição nova e estranha, se escondendo atrás de pedras e se arrastando por suas vidas. E Davi olha para os irmãos mais velhos e para os soldados e quem estivesse lá e diz assim: me respondam, quem é esse filisteu incircunciso? Porque Golias, o gigante, estava chegando e desafiando os exércitos de Deus, falando: ei, mandem seu campeão, se eu vencer, a gente vence, se ele vencer, vocês vencem. Então, quando Davi faz essa pergunta, quem é esse filisteu incircunciso? Isso foi o que Eliabe falou, e Eliabe é o irmão mais velho de Davi. Versículo 28 da 1 Samuel 17. Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Agora, NIV traduziu assim, eu sei como você é presunçoso. Tá bem, só um minuto aí. Quem é orgulhoso aqui mesmo? Eliabe ou Davi? Voltando um capítulo atrás, Deus manda o profeta Samuel até lá para ungir o próximo rei de Israel, dentre os filhos de Jessé. Beleza, então Samuel vai até esse Jessé. Eliabe foi o primeiro que ele trouxe até ele. E até Samuel pensa exatamente igual a ele. Nossa, esse aí é o próximo rei. Esse homem tem 1,93 m de altura e pesa 116 quilos, é forte e até o profeta Samuel diz assim: nossa, esse é o próximo rei mesmo. Ele viu que o homem era maior do que todo mundo na sala. E Deus diz: não, Samuel. Não esse daí. Esse daí eu rejeitei. Uau! Tá aí uma palavra dura. Para Deus rejeitar alguém, só existe uma maneira disso acontecer, e ela é o orgulho. E é precisamente isso que Eliabe tem. Ele acusa o Davi de ser pretensioso e orgulhoso de coração. Então, Davi, que era chamado de homem segundo o coração de Deus, Davi era que agradava a Deus, satisfazia todas as vontades de Deus e, mesmo assim, reparem que o irmão mais velho dele o acusou de ser orgulhoso de coração. Que tal o livro de Números? Nós temos em Números, capítulo 12, versículo 3, olha só isso: Moisés era um homem muito humilde,
mais do que os outros homens na face da terra. Meu Deus do céu, dá para imaginar isso? Quer dizer, isso está escrito na palavra de Deus. Essa é a Bíblia. Tá bem? Está escrito, você é o ser humano mais humilde do planeta. A Bíblia não pode exagerar, entenderam? Não dá para mentir, exageros são uma mentira. Quer dizer, dá para imaginar que foi conferido a você o título de o homem mais humilde que já existiu na face desse planeta. Todos os outros 9 bilhões de pessoas, você é o mais humilde de todos eles. Vocês conseguem imaginar isso que eu estou dizendo agora para vocês? Quer dizer, que declaração! Isso, isso é uma coisa que você ia dizer sobre você, né? Dá para imaginar, o pastor vai numa conferência e levanta a mão e diz, então, pessoal, eu sou humilde e eu quero falar com vocês sobre isso. Quer dizer, eles iam jogar sapatos nele, iam sair de dentro da conferência e iam falar, nossa, esse cara é muito, muito convencido. Mas olha, quem foi que escreveu o livro dos Números? Quem escreveu aquele livro? Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Isso quer dizer que Moisés escreveu Números 12, versículo 3. Sabe o que isso quer dizer? Você tem que ser o cara mais humilde para escrever que você é o homem mais humilde da Terra. Então, peraí, só um pouquinho. Agora, no que isso é diferente em Jesus? Escutem o que Jesus diz. Jesus falou, venham até mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e aprendam comigo, porque sou gentil e humilde em espírito. E vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Quer dizer, o que ele diz? Pessoal, podem se aproximar, venham até mim, porque eu sou humilde e vou ensinar como se faz. A gente acabou de rir disso. Não faz nem um minuto, dizendo que se o pastor falasse, ei, pessoal, eu sou humilde e quero ensinar como faz. Obviamente, não é humildade isso. E mesmo assim, Deus nos fala que Ele habita com aqueles que são humildes em seus espíritos. E é por isso que Pedro nos diz para usarmos as vestes da humildade. Sabem, estão vendo essas roupas? Eu coloquei elas agora, eu vesti elas de propósito. Na verdade, eu pensei no que eu ia vestir na noite passada antes de gravar esse vídeo aqui. E eu disse, eu vou usar essa camisa nova que eu acabei de comprar, então eu me vesti de propósito. Como é que a gente espera se vestir de humildade se a gente nem sabe o que é isso? Se acusamos pessoas que são humildes de verdade aos olhos de Deus, somos arrogantes e orgulhosos, como Eliabe fez com Davi. Então, precisamos falar de humildade, porque a pessoa humilde é a pessoa em quem Deus faz morada. E isso é paixão por sua presença, uma vida de intimidade com Deus. Deus não vai se aproximar a menos que sejamos humildes, porque envolve se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você com humildade por todos os lados. Então, é muito importante que a gente entenda o que é a humildade, afinal. Eu vou dar para vocês 3 aspectos da humildade. Número 1 é a nossa obediência a Deus. Número 2 é a nossa completa e total dependência de Deus. E número 3 é o jeito que a gente se enxerga. Então, vamos falar sobre cada um desses agora mesmo. Tá bem, número 1, nossa obediência a Deus. Tiago, vamos voltar para a nossa escritura de base. Ele disse, Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graças ao humilde. Olha só isso, porque se submete a Deus. Então, dá para ver por aí que submissão e obediência são uma boa parte da humildade. E vou provar isso na vida de Jesus. Veja só, Filipenses capítulo 2, no versículo 8 e 9. Ali diz, Jesus, olha só, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Humildade e obediência. Sendo encontrados em forma humana, humilhou-se Jesus a si mesmo e foi obediente até a morte. Até na morte na cruz. Isso lembra Pedro. Pedro disse em 4, versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Agora, eu disse isso na lição anterior. Um verdadeiro homem ou mulher de Deus não procura pelo sofrimento. A gente procura obedecer a Deus e, obedecendo a Deus, vamos sofrer, porque a gente vive no mundo caído. Jesus se humilhou, ou ele se tornou obediente a ponto de sofrer a morte. Ele obedeceu ao seu Pai o tempo todo, até o ponto de sofrer a excruciante morte na cruz. E por causa disso, Deus falou, ele é humilde. E agora, escutem só o que aconteceu aqui. E até a morte na cruz, por isso Deus também o exaltou grandemente. Para onde ele foi exaltado? Ele foi exaltado para o lugar alto e elevado onde Deus habita. Então vocês conseguem ver que Jesus é nosso exemplo de humildade. A humildade dele foi construída em cima de sua obediência e, por causa disso, ele foi altamente exaltado. Se você quer que Deus exalte você,
O que é que você faz? Você se humilha, entende? Ou seja, você se tornou muito obediente ao que a palavra dele diz. Não importa o que a multidão em volta diz, não importa o que estão falando as redes sociais, não importa o que a grande mídia está falando, eu vou obedecer a Deus e Deus fala que se você fizer isso, eu te exaltarei. Essa obediência ainda se manifesta de outro jeito, que é o fato de Deus sempre mostrar aos seus filhos para onde ele os está levando, entendem? Ele sempre nos dá um vislumbre de onde Ele quer que a gente vá, do que Ele nos chamou para fazer nesse planeta. Deus fala, pois eu sei os pensamentos que projeto para você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Se vocês olharem para o rei, se olharem para Davi como um garoto, Deus manda Samuel a um homem para que ele fosse ungido e para falar, você vai ser o próximo rei de Israel. E Davi pensou, Deus do céu, eu sei quem é o rei nesse momento, é o rei Saul. Uau! Eu nem sei quem é esse homem. Bom, um dia Saul está sendo atormentado e ele pergunta aos homens, pessoal, tem alguém por aí que toque tão bem como se fosse guiado por Deus? E eles disseram, tem o filho do Jessé, esse jovem homem chamado Davi. Davi vem, ele toca a harpa, e aí Davi vai para a batalha contra os filisteus. Ele mata o gigante e Saul traz ele e o seu escudeiro. Saul fica muito satisfeito com Davi. Davi agora é dado para a filha de Saul, ou melhor dizendo, ela é dada para se casar com Davi. Jonatas, filho de Saul, filho do rei, se torna melhor amigo de Davi, e Davi está pensando, nossa, está saindo tudo tão perfeito nos planos de Deus, Saul vai ser o meu mentor, ele vai me colocar no trono. Isso é tão legal, o profeta profetizou para mim. Mas aí um dia uma mulher disse, Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares. Agora, Saul está tentando matar Davi e Davi tem que fugir para se salvar e ele vai morar numa caverna. Deixa eu contar uma coisa para vocês, o Saul estava perseguindo ele e por 2 vezes Davi prova para Saul que é inocente e que não está tentando matá-lo. Mas ainda assim, Saul tenta destruir o Davi. Uma hora, um homem de Davi fala, Deus colocou Saul em trono profundo. Mata ele. Ele está destruindo a nossa nação. Você foi escolhido para ser o novo rei. Davi responde, de jeito nenhum que vou desobedecer a Deus. Eu não vou levantar a minha mão contra o líder de Deus, contra o seu ungido. Aí, Davi saiu daquele acampamento e, vocês sabem, essa é a obediência que agrada a Deus de verdade. Essa é a obediência que provou que Davi era humilde. A maioria das pessoas teria dito, aquele cara ali matou 85 pastores, está tentando me matar, então é só legítima defesa, aquele cara está arruinando nossa nação. Davi teria enfiado a lança direto nele, mas Davi não fez isso porque era humilde de verdade. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com. Vejamos então esse segundo aspecto da humildade, que é a nossa completa e total dependência de Deus. Se vocês olharem para Josué e Caleb, são excelentes exemplos de serem completamente e totalmente dependentes de Deus. Se vocês lembrarem, Israel estava no deserto há 1 ano e Deus fala para Moisés assim, eu quero que você escolha 12 líderes de cada tribo e eles vão para a terra prometida como espiões. Eles vão espionar a terra que eu estou entregando a esses filhos de Israel. Então os 12 espiões entraram na terra. Na verdade, pegaram um cacho de uva que era tão grande que 2 homens tiveram que carregá-lo nas costas. Quer dizer, uma terra que jorrava leite e mel, uma terra frutífera. E os 12 espiões voltaram depois de 40 dias investigando lá, e toda a congregação estava ali, e os 10 espiões, quer dizer, 10 dos 12 espiões falaram primeiro, dizendo, meu Deus do céu, nós averiguamos a situação e existem cidades fortificadas para lá. Tem guerreiros bem treinados por lá e eles também têm gigantes naquele lugar. E a congregação inteira começou a choramingar. E Josué e Caleb, na verdade foi Caleb e Josué, acalmaram todo mundo dizendo, uou, peraí gente, vamos sair agora mesmo e conquistar aquela terra. Agora,
Olha só que interessante. Se vocês olharem para os 10, eles estão avaliando a situação e estão dizendo: tá bem, somos um bando de escravos que acabaram de escapar do Egito, e tem guerreiros treinados daquele lado, tem gigantes lá, e pessoal, não tem como a gente chegar e conquistar essas cidades fortificadas, não temos nem as armas certas para isso. E então eles estavam pensando: a gente vai proteger nossas esposas, vamos proteger nossos filhos. E vocês diriam: nossa, que homens humildes eles são. Estavam avaliando a situação corretamente. Eles entenderam que para eles serem arrogantes e orgulhosos e irem lá e tentarem tomar aquela terra, estariam colocando a vida das esposas e dos filhos em risco. Uau! Esses são homens humildes. Não, não eram. Esses homens acabaram sendo enforcados na presença de Deus. Foram executados porque Deus estava irritado com eles e disse: ele estava muito irritado e disse: por quanto tempo eu vou ter que tolerar essas pessoas que não vão me escutar? Ele disse: os únicos que me ouviram foram Josué e o Calebe. Esses dois, sim, têm um espírito diferente. Eles me seguem integralmente. Então, se vocês olharem para essa situação de novo, e se vocês não conhecerem a história, vocês vão avaliar esses espiões como sendo humildes. Os 10, quer dizer, os 12 espiões que estão protegendo esposas e filhos e olhando para as coisas por um ponto de vista elevado. E vocês diriam: Josué e Calebe são orgulhosos, arrogantes e pessoas insolentes que estão colocando as esposas e os filhos em risco e toda a nação em risco. E mesmo assim Deus disse: Josué e Calebe estão me seguindo de verdade, e os outros homens é que são falsos humildes. Vou contar uma coisa: a falsa humildade te afasta mais rápido das coisas de Deus do que qualquer outra coisa nessa vida. Então, número 1. Humildade é a obediência a Deus. Número 2 é a nossa completa e total dependência de Deus. E qual é a número 3, então? A número 3 é o jeito que a gente se enxerga de verdade, entenderam? Se vocês olharem para Paulo, quando ele fala sobre a mente que estava em Jesus, ele se humilhou, ele se tornou obediente até a morte na cruz. Se olharem um pouco antes disso, em Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 9, ele diz, Paulo diz: não seja egoísta, não tente impressionar ninguém, seja humilde. Seja humilde. Então, em outras palavras, se está tentando impressionar alguém, você não é humilde. Entendeu? Eu quero que vocês anotem isso. Se vocês estão buscando impressionar alguém, não estão sendo humildes. Beleza? Então, não importa se você tem 2 metros e pode enterrar uma bola de basquete e fica lá porque, eu sou o cara. Você enterra a bola de basquete e fica... Isso não é humildade não, cara. De acordo com isso aqui, você está só tentando impressionar as pessoas ao redor, pensando nos outros como melhores que você. Então, por que vocês não pensam em como construir outra pessoa? Bom, isso quer dizer, não devemos competir? Não, não é para não competir e se divertir. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já vi gente que compete e ganha a partida e elas vão lá e honram a pessoa que elas derrotaram, de um jeito muito bonito. Então, pensa comigo, é o jeito que vocês se enxergam. Sejam humildes, pensem nos outros como melhores que vocês, não procurem só os seus próprios interesses, mas se interessem pelos outros também. É a mesma atitude de Jesus Cristo. Ele se humilhou e se tornou obediente até o momento da sua morte. O que ele estava fazendo? Ele estava considerando você e eu acima dos interesses dele mesmo. Ele tirou os nossos pecados, nossas moléstias, nossas doenças. Ele tomou isso quando ele não merecia morrer, porque nos estimava mais do que a si mesmo. Isso também pode ser visto na vida do apóstolo Paulo. Em Filipenses, capítulo 3, logo depois desse capítulo 2, ele fala sobre 2 coisas diferentes. O que ele conquistou antes de ser salvo e o que ele conquistou depois de ser salvo. E muita gente não vê isso, elas acham que a única coisa que ele está falando é sobre o que ele conquistou antes de ser salvo. Não é verdade, ele está falando sobre as vitórias que ele teve em Cristo depois de ser salvo. O que ele está falando sobre isso? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Na verdade, o que Deus tinha feito por ele desde que ele foi salvo, e avançando para as que estão adiante. Eu vi muitas pessoas que Deus vai usar em ministérios e de repente elas começam a ficar assim, eu estou acima de outras pessoas, eu sou importante. Não foi esse o jeito lá com o apóstolo Paulo, não. Deixa eu mostrar para vocês como o apóstolo Paulo se enxergava de verdade. Esse é o número 3. O modo como todos nós nos vemos. Vamos lá? Em 56 depois de Cristo, ele escreve uma carta para a igreja dos Coríntios. E eu quero que vocês escutem o que ele fala nesse ano de 56 depois de Cristo. Ele diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos.
Peraí, só um pouquinho. Ele escreveu para essa igreja inteira e disse: olhem para todos os apóstolos. Tem mais do que 12 apóstolos aqui. Eu espero que vocês saibam, no Novo Testamento tinha pelo menos uns 23 apóstolos. Timóteo era apóstolo, Tito era outro. Tá bem, Paulo disse: olhem para todos esses apóstolos. E ele disse: eu sou o menor. Ou seja, ele está dizendo que ele era o da pior qualidade. Ele era o menor. Paulo era o menor dos homens ali naquele lugar. Agora, o que é falsa humildade? Falsa humildade é saber qual é a coisa certa a dizer, mas você não está dizendo aquilo de verdade, diz outra coisa. Ou seja, ei, essa foi uma ótima mensagem. E você, sério? Não, não fui eu, foi Deus. Mas por dentro você diz, cara, olha só para mim. Isso não é humildade, não. Isso é falsa humildade. Você conhece a coisa certa a dizer, mas você quer mesmo que as pessoas notem você. Não é? Isso é falsa humildade, certo? Você não pode escrever falsa humildade quando está escrevendo um versículo. É uma mentira. Para Paulo dizer, eu sou da pior qualidade entre todos os apóstolos aqui, se ele fizer isso por falsa humildade, sabendo que essa é a frase politicamente correta para dizer, ele está mentindo. Isso não poderia estar na Bíblia, não, cara. Então, o único jeito do Espírito Santo permitir Paulo escrever isso, eu sou o menor dos apóstolos, sou da pior qualidade, sou o pior dos homens aqui, seria se ele se visse desse jeito mesmo. Se ele realmente se visse como a pior qualidade, mas escutem só, mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou e a graça dele comigo não foi em vão, mas eu trabalhei abundantemente, mais do que todos eles. E quem são todos eles? Os outros apóstolos, ué. Contudo, não fui eu, mas a graça de Deus em mim. Então, Paulo é o primeiro a dizer, eu sou o menor, eu sou da pior qualidade. Na verdade, eu tive mais trabalho do que todos eles, mas na verdade não fui eu, não. Foi a graça de Deus em mim. Sabem, as pessoas se aproximam da minha esposa Lisa e de mim e dizem, meu Deus, os seus livros tocaram tanto as nossas vidas, mas por dentro eu fico rindo e eu digo, olha, quer saber? A razão pela qual meu nome está aqui nesse livro é porque eu fui o primeiro cara a ler ele. Eu não conseguiria escrever um livro tão bom. Foi a graça de Deus em mim, eu realmente acredito nisso, entendeu? Se vocês vissem as minhas notas nas aulas de inglês no ensino médio, vocês iam entender do que eu estou falando. Enfim. Isso foi em 56 depois de Cristo. Ele disse, eu sou da pior qualidade entre todos os apóstolos. E agora saltamos para 7 anos depois, quando ele escreve os Efésios. Esse livro foi escrito em 63 depois de Cristo, 7 anos depois. Olha só, escutem o que ele diz. Aqui no versículo 8, capítulo 3, ele diz, para mim, que sou o menor de todos os santos, foi dada essa graça. Tá bem. Agora ele não é só o pior entre todos os apóstolos. Agora ele é da pior qualidade entre os santos também. Ele acredita de todo o coração. Lembra que não pode escrever uma afirmação politicamente correta na Bíblia, ok? O Espírito Santo só deixou ele escrever isso porque ele realmente achava que ele era da pior qualidade. Ele acreditava mesmo nisso. Captou a mensagem? Agora eu vou levar você para mais 2 anos à frente, para 64 ou 65 depois de Cristo. Logo antes de Paulo ser decapitado, ele escreve essa carta para Timóteo dizendo, esta é uma fala fiel e digna de aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Não era, eu sou o pior. Entenderam? Agora olha só. Ele diz, eu sou da pior qualidade, dentre toda a humanidade. Ele finalmente tem o coração de Jesus Cristo. Porque Jesus disse, eu estimo que todo o mundo no planeta seja mais importante do que eu mesmo, e é por isso que vou morrer por eles. Paulo finalmente conseguiu o amor de Deus aperfeiçoado nele. Sabem, a gente olha para o ministério hoje e as pessoas ficam, elas sobem no altar e ficam, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Era assim que eu costumava olhar para isso. Quando eu era novo no ministério, há 40 anos atrás, a ideia de chegar no altar era essa para mim, não é? Que bom que Deus me protegeu daquilo, porque eu fiz uma oração bem esperta que eu nem sabia que era tão esperta na época, e dizia assim, Deus, nunca permita que o ministério cresça além da personalidade que o Senhor me deu. Tive que passar por muita dor e sofrimento na selva da vida para conseguir a personalidade que pudesse lidar com o que Ele me confiou. Estou falando sério, preciso entender isso. Se tiver uma oração, se existe alguma coisa que vocês possam levar de todo esse curso, orem, por favor. Deus, nunca permita que a sua promoção na minha vida, que os seus dons na minha vida, vão além da personalidade que o Senhor desenvolveu para mim. Vão passar por muita dor ao fazer essa oração. Porque deixa eu te falar, quebrar não é fácil não. Quando Deus quebra a gente, quando Ele nos leva a um lugar de contrição, não é um processo fácil. Para o Davi foi o deserto da realidade por todos aqueles anos, e Moisés, 40 anos no meio do deserto. Para João Batista foram 30 anos treinando no deserto para um ministério de 6 meses. 30 anos treinando para um ministério de 6 meses? Deixa eu contar uma coisa para vocês, eu prefiro terminar além, eu prefiro terminar bem do que ter um ministério enorme e não terminar bem.
Esse é o coração que vocês deveriam ter. Essa é a humildade que a gente deveria buscar e correr atrás. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu já avancei tanto, eu tenho tanto mais para falar. Deixa eu só falar isso. Tem muito mais aqui no livro sobre isso. Eu acho que é tão importante nos dias de hoje, nas horas em que vivemos, quando as pessoas estão se projetando nas redes sociais para serem as melhores, para serem os homens e mulheres mais famosos das redes sociais. As pessoas estão tentando se projetar como sendo significantes e importantes. Deixa eu contar uma coisa, pensem nos outros mais do que em vocês mesmos. Então, número 1, a humildade é a sua completa obediência a Deus, enquanto que número 2 é a sua completa e total dependência dele. E número 3, o jeito que você se enxerga, que você realmente se vê, não mais importante do que as pessoas que te rodeiam, mas você como um servo delas. Jesus disse, eu estou entre vocês como aquele que serve. Então, a escolha é nossa. A gente pode escolher nos humilhar, ou se não fizermos isso, eventualmente Deus vai humilhar a gente. E cá entre nós não é nada divertido isso não, viu? E a gente conversou sobre a importância de realmente ter intimidade com Deus. E nós falamos sobre a importância do temor ao Senhor e da humildade também, porque o temor ao Senhor e a humildade são os supergêmeos das Escrituras. Quer dizer, é muito importante que vocês entendam isso. Um homem realmente humilde teme a Deus e o homem que teme a Deus é realmente humilde. E isso serve para mulheres, claro. Orgulho e rebeldia são os supergêmeos do lado negro da força. Então a gente aprendeu que você deve temer o Senhor e ter humildade para habitar com Deus, para ter intimidade com Ele. Agora, nas próximas 2 lições, a gente vai entrar nos aspectos práticos de como ser realmente engajado em uma relação íntima com o nosso Criador. Vocês não vão querer perder essa. Até a próxima! Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.